A crucificação. Seu significado para os judeus, romanos e gregos e dados arqueológicos. Neste estudo, mostraremos a crucificação por uma perspectiva arqueológica e sistematizada. Introdução. A cruz é o símbolo e o conteúdo principal da religião cristã e da civilização cristã, de acordo com W. E. Dusker. Sua universalidade. Todo o cristianismo se baseia na cruz, principalmente suas pregações. Suas profundas transformações. Haviam diversas cruzes na época de Cristo. Cruz comissa, cruz comissata, cruz grega e cruz latina. Mais para frente veremos a variedade dessas cruzes. Aqui temos um quadro de Grunewald, de 1515 a 1516, onde mostra Cristo sendo crucificado de uma forma. Mas veremos com estudos que sua crucificação fora diferente. A cruz. Inicialmente, um símbolo de desprezo. Os romanos penduravam nela apenas os malfeitores, os ladrões, os homicidas, aqueles que se voltavam contra César. Depois, adquire grande valor para a piedade, o culto e a teologia cristã, principalmente com as pregações do apóstolo Paulo. Um bom exemplo, a inódia protestante. A inódia é o estudo das formas de músicas que se faziam baseadas na cruz de Cristo. Todo cristão usava a cruz como símbolo de vitória e até hoje a usa. Charles Wesley, irmão de John Wesley, escreveu muitos hinos com o tema da cruz. Lutero e Calvino também enfatizavam muito a questão da obra da cruz. Exemplos como a história do Brasil, primeira cruz, 1º de maio de 1500, primeiros nomes do Brasil, Ilha de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz. Isso baseado nos católicos que vieram catequizar os índios. Sua origem. Cruz vem do latim crux, corresponde ao grego stauros, cruz, ou scolopus, estaca, poste. O termo não ocorre no Antigo Testamento, mas é muito comum no Novo Testamento. Originalmente, designava uma estaca vertical na qual um condenado era afixado, ao que é defendido pelos testemunhos de Jeová. Num período remoto, os assírios usaram estacas para empalamento. A crucificação propriamente dita parece ter surgido entre os medos e persas, em Esdras 6, verso 11. Passou depois aos fenícios, cartagineses, gregos e romanos. O povo de Nínive era um povo muito cruel, um povo sem piedade. Nínive era a capital da Síria, e quando pegava os seus inimigos, a imagem relata
que cerca de alguns homens estão empalados do reto até a sua boca. Isso como um símbolo de vitória, símbolo de robustez, para mostrar aos inimigos: aqueles que se metem com a Síria terminarão desse jeito. Os romanos a utilizaram amplamente, em especial com objetivo dissuasório. Principais vítimas: escravos rebeldes, elementos sediosos das províncias, não cidadãos. Daí Paulo não morrer crucificado como Pedro. Pedro, por ser judeu, foi crucificado, de acordo com John Fox, de ponta cabeça. Mas Paulo, por ser um cidadão romano, recebeu uma morte misericordiosa, a que sua cabeça foi decepada num único golpe de espada. Daí a cruz ser erigida em local público, para expor os crimes e mostrar que, com Roma, os criminosos tinham punição. Cruz significa lignum infelix, lenho infeliz. Para os rebeldes, os que eram contra o culto ao imperador e os sediosos. Quatro formas distintas. A primeira, cruz em missa, ou latina. A cruz em que Cristo possivelmente foi crucificado. Cruz comissa, ou de Santo Antônio, tinha o formato de T. Cruz grega posterior, o sinal de adição. Cruz decussata, ou São André, em formato de X. Cada uma dessas cruzes tinha uma peculiaridade. A cruz decussata, o indivíduo ficava com os pés no chão, assim como a cruz grega, e aí, quando ele não morria, devido ao tempo, ele era cortado, partes do seu corpo sangravam e feras eram soltadas para que eles fossem devorados em suas cruzes. Já na cruz imissa e comissa, quando os indivíduos não morriam, suas pernas eram quebradas para que perdessem o oxigênio e morressem por asfixia. Crucificação romana. A crucificação era conhecida dos gregos, romanos, egípcios, persas e babilônios. Alexandre o Grande executou 2.000 cativos de tiro dessa maneira. Os cidadãos romanos eram isentos desse suplício, considerado o modo de execução próprio de um escravo. Torno a ratificar. Paulo foi morto de maneira misericordiosa, segundo os romanos. Ele foi decapitado, enquanto Pedro sofreu o vitupério. Foi crucificado de ponta cabeça. Crimes previstos: traição, deserção, roubo, pirataria, assassinato, sedição, etc. Continuou até a época de Constantino, quando foi abolida. Constantino sonhou com uma cruz e viu que ela seria o símbolo do cristianismo, símbolo da vitória contra o inimigo. Para as classes superiores era o servili supplicium, punição dos escravos.
a aversão dos cidadãos romanos pela crucificação. Nem mesmo os romanos gostavam de ver aquela imagem tão ultrajante, tão torturadora, que era morte por crucifixão. Cícero, historiador, diz, abre aspas, que o próprio nome da cruz esteja distante, não somente do corpo de um cidadão romano, mas até mesmo de seus pensamentos. Fecha aspas. A crucificação era precedida de flagelo, ou seja, açoites de couro. Primeiro, o indivíduo levava 40 menos umas varadas nas costas para deixar o couro bem macio, cheio de sangue. Depois, vinha com os azorragues, que eram chicotes com pedacinhos de ossos ou ferros. E quando se batia no condenado, o sangue era esborrifado, espalhado por todos os lados. O sangue vazava, espirrava até mesmo no próprio algoz. Era uma dor excruciante. O condenado levava a sua própria cruz, ou pelo menos a haste horizontal, patíbulo. Muitos dizem que Cristo levou o patíbulo e não a cruz por inteira devido ao peso. Pendurada ao seu pescoço havia uma placa que anunciava o crime. O crime de Cristo, segundo os judeus, era dizer que ele era rei dos romanos, rei dos judeus. E aí Pilatos colocou rei dos judeus em latim, grego e romano. Depois de amarrado à cruz, era deixado para morrer de inanição, de fome, de sede, com animais pousando, bicando, com feridas abertas, moscas posando, cãibras, dormências, e o indivíduo morria por asfixão, porque não conseguia respirar direito, seus músculos das costas estavam flexionados, pressionando os pulmões. Quando era pregado à cruz, às vezes lhe dava uma bebida entorpecente. Jesus não bebeu. Um pequeno bloco de madeira, cedilha, servia de apoio para o corpo ou os pés do crucificado, para que não tombasse para frente rasgando sua carne. A crucificação real, segundo o perito criminal Frederic Zugibe, o indivíduo era pregado nas mãos, nos calcanhares, o cedilho servia como uma espécie de assento e ele era exposto nu ao vitupério, uma imagem ultrajante. E em cima estava a placa com o seu crime. Esta é a forma em que Cristo morreu na cruz, de maneira humilhante, diante dos céus, diante dos homens, diante do Pai, diante dos santos anjos. A natureza não quis, de forma alguma, compactuar com essa tortura, e ao meio-dia se tornou noite. O sol se afastou, todos os astros. Nós não queremos ver o nosso Criador sofrer de tal maneira. O sofrimento era intenso, especialmente em climas quentes. Aquele período ali em que Jesus foi crucificado, estava muito quente, suas feridas estavam abertas, moscas pousavam, outros insetos, e lhe dava cãibra, lhe dava dormências,
não podia tirar os insetos, e ele ainda assim, calado como uma ovelha muda. Uma grave inflamação produzida pela febre traumática. Três agravantes. Exposição ao sol e aos insetos. Posição retorcida do corpo. Sede insuportável. E uma outra coisa, visão ofuscada, turva, porque ele tirava forças do corpo para tentar respirar. Em medida que tirava essas forças, ia perdendo um pouco da visão. Os ferimentos produziam uma agonia excruciante. Era terrível. Muitos gritavam o tempo inteiro pendurados na cruz, mas Cristo calado. A mente ficava tomada de ansiedade e pavor. Nisso, Cristo gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Cristo estava recebendo a ira de Deus, a punição de Deus por todos os pecados da humanidade. Cristo não cometera pecado algum, mas recebeu a condição de pecador ao se tornar homem e nos substituir na cruz. E de acordo com Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Alguém precisa morrer, ou o pecador ou Cristo. O homem não pode pagar a sua própria dívida, porque é infinita. O seu crime é cometido contra um Deus infinito. Então apenas Deus pode pagar a própria dívida. Por isso Agostinho disse, abre aspas, Deus deu Ele mesmo para nos livrar dele mesmo. Fecha aspas. Abre aspas. A vítima da crucificação literalmente morria 1000 mortes. Dosker. Podia ocorrer tétanos e graves convulsões. A duração da agonia dependia da constituição da vítima e da intensidade dos açoites prévios. A morte raramente ocorria antes das 36 horas. A morte rápida de Jesus foi motivo de surpresa. Entretanto, era um cumprimento bíblico, que está em Deuteronômio 21, 22 e 23. Se o indivíduo que fosse condenado, amaldiçoado, pendurado no madeiro, se ele não fosse enterrado no mesmo dia, toda a terra seria maldita por conta dele. Então, para que a terra não fosse maldita, levasse as consequências da ira justa de Deus, Cristo, às 3 horas da tarde, entregou a própria vida com um brado, dizendo, está consumado. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Às 3 horas da tarde, Cristo morre. E no mesmo dia, na sexta-feira, Cristo é enterrado. Para que a terra não fosse amaldiçoada, ele mesmo levou sobre si essa maldição. Como diz 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos malditos de Deus, para que fôssemos feitos justiça de Deus. E em Gálatas 3 também diz, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Cristo foi pendurado no madeiro e se entregou na hora certa para que a maldição não caísse sobre a humanidade. Houve casos de crucificados que sobreviveram aos seus terríveis ferimentos, mas como foi dito, suas pernas eram quebradas e eles morriam por asfixia. Às vezes a morte era acelerada quebrando-se as pernas da vítima ou com um golpe forte abaixo da axila antes da crucificação, para que o indivíduo sangrasse e fosse morrendo aos poucos. A crucificação era a pior das mortes. Aqui nós temos um exemplo de cedilho, um apoio como assento
também para os calcanhares. Os cravos não eram pregados no peito do pé, e sim nos calcanhares, próximo ao nervo, e causavam uma dor excruciante. Toda vez que o crucificado, maldito, estava sem ar, ele precisava se apoiar nos calcanhares para levantar, abrir os pulmões e respirar. E isso lhe causava uma dor. Pagava-lhe um preço muito grande por tal ato. Alguns chegavam a urinar e defecar de tanta dor. Devido ao sofrimento e ignomínia dessa forma de execução, era considerada a penalidade suprema, a mais miserável das mortes. Era reservada para as classes inferiores dos crimes mais hediondos. O método de crucificação variava em diferentes partes do Império Romano. Escritores da época evitavam fornecer detalhes da cruz, pois era uma imagem terrível, dolorosa, uma imagem de terror. O indivíduo realmente passava pelo vitupério, pela humilhação. Por muito tempo não se encontraram evidências materiais. Entretanto, em 1968, uma equipe de arqueólogos descobriu o único esqueleto conhecido de um homem crucificado. Evidência de crucificação. Eles acharam seria um osso de um calcanhar com um prego, um cravo, que foi pregado do outro lado da madeira. Ele foi batido para ser amassado e não soltar a cruz do madeiro, fazendo com que o crucificado viesse a cair, a despencar. Essa evidência prova que os pregos não eram colocados no peito do pé, e sim nos calcanhares. Práticas judaicas. Não houve crucificação de criminosos na época do Antigo Testamento. As execuções eram por apedrejamento. Um exemplo claro é a mulher adúltera, que é apresentada por Jesus enquanto este escrevia ou rabiscava na areia. Após serem apedrejados, os idólatras ou blasfemos deviam ser pendurados em uma árvore. Isso demonstrava que haviam sido amaldiçoados e servia de advertência, segundo os textos de Deuteronômio 21:22 e Josué 10:26. Esses corpos, sendo malditos, Gálatas 3:13, tinham de ser sepultados antes do anoitecer, João 19:31. Tal regra também era aplicada aos crucificados. Isso explica as referências à cruz de Cristo como um, abre aspas, madeiro, fecha aspas, ou árvore. Atos 5:30, 10:39, 13:29, 1 Pedro 2:24, um símbolo de pura humilhação. O Deus encarnado, o Criador de todas as coisas, desce e nos substitui na cruz para perdoar os nossos pecados, uma dívida que era nossa e que não tínhamos como pagar, mas Ele mesmo pagou para que pudéssemos receber a justificação diante de Deus. O uso excessivo dessa penalidade pelos romanos, como medida de pacificação da Judéia, tornou-a inaceitável para os judeus. Existem evidências de que foi usada em caso de alta traição no período helenístico asmoneu. Isso explica a crucificação de 800 fariseus
na cidade rebelde de Betome, no ano 76 a.C. A crucificação de Jesus. O relato bíblico revela poucas divergências do procedimento usual. Só o procurador romano Pilatos tinha autoridade para impor tal sentença. As palavras contidas na placa, "O Rei dos Judeus", apontam para o crime político de alta traição. Mas Jesus, de fato, era o Rei dos Reis. Os fariseus, cegados por um poder espiritual, não conseguiram enxergar. Quando Pilatos disse: "O que farei com o rei de vocês? Crucifica-o, crucifica-o. Que o sangue dele caia sobre nós e os nossos filhos. Mas quanto ao rei de vocês? Nós não temos rei, senão César." Os judeus, os fariseus, sacerdotes, tão zelosos da lei, quebraram o primeiro mandamento frente a frente ao Deus que criara todas as leis e o Deus que eles diziam adorar. Talvez por ter sido açoitado previamente, Jesus estava fraco demais para carregar a haste horizontal. Por isso Simão Cirineu foi chamado, obrigado a carregá-la junto com ele. A crucificação ocorreu fora da cidade, perto de um caminho. Cristo passou pela via dolorosa, apanhando, pois a Escritura diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Uma marcha acompanhada de pancada. Enquanto seguia para o Calvário, o Gólgota, Cristo foi chibatado, cuspido, esmurrado, até chegar, finalmente, à sua crucificação. As roupas de Jesus foram retiradas. Ele teve as mãos e os pés pregados na cruz. Segundo o costume judaico, foi-lhe oferecido um sedativo para atenuar a dor, mas Jesus não bebeu. A morte ocorreu de modo um tanto rápido, depois de apenas 6 horas. O corpo de Jesus não foi deixado na cruz. Marcos 15, 42 e 46, de acordo com a ordem de Deuteronômio 21, 23. Por isso que Filipenses 2 diz que Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz. Até mesmo na morte, Cristo foi obediente. Abre aspas, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 24. Abre aspas. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. 2 de Coríntios 5, 21. Longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 6, verso 14. Palavras do apóstolo Paulo. Cristo sofreu a pior das mortes, a crucificação. Foi torturado muito antes, humilhado, ridicularizado, mas fez tudo isso por amor ao pecador. Fez tudo isso em obediência a Deus. E se fosse necessário, faria novamente. Mas o seu sacrifício foi perfeito, não somente perfeito, mas somente Ele pode aperfeiçoar
todos aqueles que se chegam a ele, como diz Hebreus, capítulo 10. Esse foi o estudo da crucificação. Terminamos o estudo com base na arqueologia, a visão grega, romana e judaica.